Determine uma janela retangular apropriada para a função dada, e use-a para fazer o gráfico da função. Nas questões que seguem, buscaremos uma janela que pegue as principais características de cada função, embora alguns dos critérios que usaremos estejam presentes nos capítulos posteriores. Explicaremos o raciocínio utilizado. Questão 3. Função f de x igual a x ao quadrado menos 36x mais 32. Sabemos que essa é uma função quadrática com concavidade para cima, então, devemos buscar uma janela que mostre as interseções com os eixos e seu vértice. Para tal, usamos a janela retangular que tem x no intervalo de menos 5 a 40, e y no intervalo de menos 300 a 100. Questão 4. Função f de x igual a x ao cubo mais 15x ao quadrado mais 65x. Uma função polinomial, de grau 3, costuma ter um mínimo e um máximo local. Então, para mostrarmos esses dois picos, usamos a janela retangular que tem x no intervalo de menos 10 a 5, e y no intervalo de menos 150 a 50. Questão 5. Função f de x igual a raiz quadrada de 50 menos 0,2x. A função raiz quadrada não tem imagem negativa, e sabemos que ela resulta em zero para x igual a 250. Pelo sinal negativo do coeficiente de x, a função é decrescente. Podemos perceber a aparência da função raiz quadrada com essas características usando a janela retangular com x no intervalo de menos 50 a 260, e com y no intervalo de 0 a 8. Questão 6. Função f de x igual a raiz quadrada de 15x menos x ao quadrado. O interior da raiz quadrada é maior ou igual a zero para x entre 0 e 15. Assim, para contemplarmos todo o gráfico, usamos a janela retangular com x no intervalo de menos 1 a 16, e y no intervalo de 0 a 8. Questão 7. Função f de x igual a x ao cubo menos 225x. Para garantirmos a visualização dos dois picos mencionados anteriormente, que geralmente aparecem para uma função polinomial de grau 3, usamos a janela retangular com x no intervalo de menos 20 a 20, e y no intervalo de menos 3.500 a 3.500. Questão 8. Função f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 100. Com uma escala inadequada, esse pode parecer o gráfico de uma reta, pois de fato, quanto mais distante de zero estiver o valor de x, mais próximo de zero é a imagem da função. Porém, para visualizarmos bem esse gráfico nas proximidades da origem, usamos a janela retangular com x no intervalo de menos 50 a 50, e y no intervalo de menos 0,02 a 0,02. Questão 9. Função f de x igual a seno ao quadrado de 1000x. A função seno é limitada entre menos 1 e 1. Porém, como ela está elevada ao quadrado, ela fica limitada entre 0 e 1. Por outro lado, o valor 1000 que multiplica x comprime o gráfico da função seno horizontalmente, então, usamos a janela retangular com x no intervalo de menos 0,01 a 0,01, e y no intervalo de 0 a 1. Questão 10. Função f de x igual a cosseno de 0,001x. A função cosseno é limitada entre menos 1 e 1, que é o intervalo que usaremos para y na janela retangular. Pelo multiplicador 0,001, temos uma dilatação horizontal no gráfico da função cosseno. Assim, na janela retangular, usamos para x o intervalo de menos 10.000 a 10.000. Questão 11. Função f de x igual a seno de raiz quadrada de x. A raiz quadrada não está definida para x negativo, e a função seno tem estrutura de onda limitada entre menos 1 e 1. Então, usamos a janela retangular com x no intervalo de 0 a 1000, e y no intervalo de menos 1 a 1. Questão 12. Função f de x igual a secante de 20πx. A função secante é periódica com período 2π. Como em seu interior há um fator multiplicativo de 20π, seu período fica reduzido a 1/10. Então, usaremos para x um intervalo com 1/10 de comprimento, entre menos 0,025 e 0,075, e para y, um intervalo de menos 5 a 5. Questão 13. Função y igual a 10 seno de x mais seno de 100x.
A função 10 seno de x tem amplitude de menos 10 a 10, e a função seno de 100x tem amplitude de menos 1 a 1, com grande compressão horizontal em relação à função seno de x. Então, teremos a função 10 seno de x perturbada pela função seno de 100x. Para observarmos um pouco mais do que um período dessa função, usamos a janela retangular com x no intervalo de menos 5 a 5 e y no intervalo de menos 11 a 11. Questão 14. Função y igual a x ao quadrado mais 0,02 seno de 50x. A função x ao quadrado é uma parábola, que será perturbada pela função seno. Então, para percebermos esse fenômeno, usaremos a janela retangular com x no intervalo de menos 0,6 a 0,6, e com y no intervalo de menos 0,03 a 0,3. Se o vídeo te ajudou nos estudos de cálculo, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.